Ok. Então, visto que isto foi publicado assim muito rapidamente, com menos de uma hora de publicidade, não sei se haverá propriamente gente, muita gente a assistir à aula. No entanto, ela fica gravada para depois poder partilhar, se alguém quiser. Desde já, este novo início do ano astrológico, como é evidente, começa em Carneiro, porque o ano astrológico começa em Carneiro, e vai começar então com ainda a conjunção do Quirón e do Júpiter. E esta conjunção, ela está a trazer de facto consciência às nossas feridas, a uma parte de nós, do nosso eu, que tem que ser desenvolvida, ou deve ser desenvolvida. Sendo que o Carneiro, ele é o início do primeiro quadrante. E nós vemos que os planetas, eles estão todos situados entre o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Isto quer dizer o quê? O primeiro quadrante refere-se ao desenvolvimento do eu, da pessoa, da personalidade, e vai colocar aqui algumas perguntas. Onde é que eu estou? Quem é que eu sou? O que é que eu faço? O último quadrante, que é este quarto quadrante, ele é como que ele desenvolve uma integração e uma compreensão daquilo que é o nosso lugar no mundo, naquilo que nós já fizemos até à data, e qual é o nosso lugar, então, segundo aquilo que nós já fizemos, segundo o nosso propósito, segundo até o nosso desenvolvimento espiritual e aquilo que estamos a fazer, à forma onde pertencemos, de certa forma, e à responsabilidade que temos neste desenvolvimento que somos. Então, assim sendo, este ano, este início do ano astrológico, ele está mesmo a ser, a impulsionar que haja um conhecimento do eu e haja uma percepção do qual é o meu lugar no mundo e na vida. Estes são dois pontos muito, muito importantes que ao longo deste ano nós vamos ter que desenvolver. Então, o que é que eu faço aqui? Quem é que eu sou? E qual é o meu lugar do mundo? E o que é que eu estou a fazer para ocupar este lugar no mundo? Sendo que nós vamos ter aqui, e, portanto isto ocorre no dia 21 de março, esta lua nova, e esta lua nova ela vem conjunta aqui ao Mercúrio em Carneiro. Então, o Mercúrio, ele é o regente esotérico de Carneiro, ou seja, é um excelente lugar para onde estar o Mercúrio. Porquê? Porque a aprendizagem que o Carneiro, uma das aprendizagens que o Carneiro vem fazer é pensar antes de agir. E é exatamente esse um dos motivos pelo qual o Mercúrio é então o regente esotérico do Carneiro. Pensar antes de agir, racionalizar antes de agir, para que não haja impulsividades e ações desmedidas, bem como palavras que não devam ser ditas e que possam machucar os outros de alguma forma. Então, nós vamos ter à nossa disposição a capacidade de pensarmos antes de agirmos. Claro que isto tem que ser bem trabalhado, porque esta é a aprendizagem que advém desta ligação nos céus. O que podemos receber, quando mal desenvolvido, é de facto termos uma mente muito rápida, muito ágil e acabarmos por dizer coisas que não devíamos dizer aos outros. Acabarmos por falar de forma impulsiva, ríspida e acabar por desenvolver até alguns conflitos com os outros. Então, a aprendizagem é pensar antes, agir ou verbalizar depois. O Mercúrio em Carneiro, ele está ligado ao eu, à forma como eu ajo. Então ele vai nos dar a capacidade, ou ele pede-nos a capacidade de conseguirmos analisar e perceber
quem é que eu sou para que eu consiga agir. Uma lua nova ela é sempre uma lua de inícios. Ela fez uma aprendizagem de todo o seu ciclo anterior e neste momento ela vai então abrir caminhos para uma nova coisa, uma nova criação na vida. Então nós temos aqui esta nova criação com a capacidade de pensar antes de agir, usar bem as palavras para não gerar conflitos e um herói interno que precisa de ser trabalhado e uma consciência do eu a ser desenvolvida através do Quirón e através do Júpiter. Sendo que o Saturno ele está então já em Peixes e este Saturno ele faz uma ligação à Vênus e ao nódo lunar norte, onde está também ainda o Urano, lá ficará. Então, há uma necessidade muito grande de, tanto a um nível coletivo como individual, de estarmos atentos e trabalharmos a nossa valorização pessoal, a responsabilidade com as nossas finanças, com a nossa capacidade de obter recursos, com a nossa gestão de recursos e o amor para com o nosso planeta Terra. É muito, muito importante nós desenvolvermos esta proximidade com o planeta Terra e com a capacidade enorme que este planeta tem de gerar abundância na nossa vida. Um Saturno, ele vai pedir aqui uma responsabilidade, um aperfeiçoamento e ele vai trazer experiências, porque está em sextil, e o sextil são experiências que nós recebemos, para que tenhamos a capacidade de poder ter um maior controle e autossegurança sobre as nossas capacidades financeiras, o nosso valor pessoal, os nossos recursos, mas também sobre o próprio planeta Terra. Então isto numa perspectiva mais coletiva pode trazer o quê? Ao longo dos próximos tempos, isto pode trazer questões que nós venhamos a verificar ligadas à ecologia, pode trazer aqui algumas restrições a nível de alimentos, ou seja, pode haver um fechar e uma imposição de regras através dos alimentos, dos valores dos alimentos, portanto isto pode trazer uma inflação ainda maior nos valores dos alimentos, pode trazer problemas a nível ecológicos para que nós tenhamos a noção, uma maior noção, pode trazer sanções e pode trazer aqui também alguns, digamos, alguns desastres climáticos para que nos chamem a atenção a esta questão da ecologia que tem que ser desenvolvida forçosamente. E o Saturno está cá para nos dar a responsabilidade de agirmos e vermos aonde temos que agir. O Saturno é também a autoridade e por isso falo também da inflação dos alimentos, que está ligada à Vênus e ao próprio Touro, mas também ele nos vai mostrar que vai haver aqui situações de pobreza de facto a agravar, infelizmente, se não houver medidas a serem feitas. E vai haver aqui questões ligadas, por exemplo, e eu acredito porque nós temos, a alma portuguesa é uma alma de peixes, portanto é uma alma caridosa, nós vamos ver e desenvolver a necessidade de criar provavelmente sistemas de ajuda para os outros, quer sejam daquelas tipo programas de caridade ou daquela situação que houve no Covid, que era deixar havia postos de comida e postos de alimentos e postos de recursos para darmos aos outros. Foi uma coisa muito bonita que se desenvolveu com o Covid, ele não veio trazer o mal, ele também trouxe o bem em algumas perspectivas e acredito que nós possamos desenvolver mais esta noção de caridade entre todos, porque o Saturno em Peixe ele vai mostrar-nos de facto o sofrimento de várias formas e a vários níveis. Sendo que a um nível mais pessoal do nosso dia a dia, ele vai pedir-nos
que nós tenhamos, que nós vibremos numa noção de merecimento. Eu mereço alimentos, eu mereço a abundância que eu vivo, eu dou valor à casa que eu tenho. É certo que eu quero uma casa maior e eu vou trabalhar para ter recursos para obter uma casa maior, mas eu neste momento eu valorizo a minha casa, eu valorizo este tapete que eu adoro e que eu comprei, eu valorizo isto que eu tenho e eu vou mimar as coisas que eu tenho para que a matéria saiba, para que a energia saiba que eu gosto, que eu me responsabilizo, que eu tento aperfeiçoar e que eu trabalho para uma abundância maior, para que então possamos ter recursos para depois mudar para uma casa nova, sem esquecer e sem valorizar aquilo que já temos hoje, que faz parte do hoje. Okay? A questão dos prazeres e a questão do corpo físico também deve ter aqui um olhar especial. Há uma necessidade de nos aproximarmos de facto da matéria em vários níveis, incluindo do nosso corpo físico. Sem este corpo, nós não conseguimos fazer nenhum trabalho espiritual nesta vida. É através dele que nos dão oportunidades, que temos a oportunidade de trabalharmos e de evoluirmos nesta vida, então vamos ter que lhe dar um cuidado, vamos ter que o amar um pouco mais, se não muito mais em alguns casos. Sendo que, aliado a isto tudo, ainda temos aqui esta quadratura. Quadratura é um momento de tensão, que pode ser interna ou externa, desta lua nova em Carneiro, com o Mercúrio e o Neptuno a fazer então a quadratura a este Marte em Gêmeos. E o Marte em Gêmeos, ele é um Marte muito atarefado. Ele faz mil e uma coisas, ele faz tudo, ele é aquela pessoa que vai à casa para arranjar um cano e quando dá por si, ao final do dia, tentou arranjar o cano, tentou arranjar a cadeira, tentou arranjar a mesa, tentou arranjar mil e uma coisas, mas na verdade nenhum dos trabalhos ficou exatamente concluído. É um Marte muito atarefado, cheio de genica, com muita capacidade mental, muito engenhoso, porque o Gêmeos também é muito engenhoso. No entanto, ele acaba por querer fazer tanto, ter tantas ideias e ter tanta vontade, e que acaba por não conseguir levar as tarefas até ao fim. E nós vamos viver aqui momentos ainda desta tensão com esta lua nova. E a lua nova vai abrir então um caminho em que vai haver a necessidade de nós pensarmos antes de agirmos, que foi assim que eu iniciei basicamente esta aula. Esta necessidade de pensar antes de agir vai ser fundamental, porque nós vamos ver aqui algumas interferências entre eu quero fazer isto, mas depois já estou a fazer aquilo e ao fim e ao cabo já discuti com não sei quem porque ele não terminou aquilo que eu queria que ele fizesse e já há uma enorme confusão. E as ações vão estar a ser limitadas pela falta de lógica e de análise racional que pode ser devida. E por isso as coisas podem ser atropeladas. Então há mesmo uma necessidade de respirarmos um bocadinho antes de tomarmos algumas ações e antes de dizermos algumas coisas. A nível de conflitos, vai haver aqui ainda uma pedra no sapato que nós vamos tentar não ver lá muito bem ou deixar para resolver depois. Este mesmo Marte, ele faz aqui esta ligação ao Plutão, que dia 24 vai entrar em Aquário. Então, esta lua nova, ela ainda vai dar raios ao Plutão em Aquário. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós ainda vamos sentir que Aquário ele está muito ligado também à mente,
à lógica, à análise, à comunicação, claro, à socialização, e este mesmo aquário vai estar ainda aqui a trabalhar com estes gêmeos. E, no entanto, isto vai ser assim um bocadinho conflituoso, ou seja, nós vamos sentir aqui que alguma coisa parece que as palavras não estão a sair como nós gostaríamos. Os nossos trabalhos, até na tecnologia, por exemplo, não estão a funcionar como nós gostaríamos. Pode haver aqui, a nível coletivo, algumas revoltas, mas revoltas que não sejam propriamente organizadas e criem de facto aqui alguns conflitos, mas cujas consequências poderão ser vistas só a posteriori. Sendo que aqui este mesmo Plutão, ele está aqui ligadinho a esta Vênus e a este nó de sul e está também ligado aqui ao nó peço desculpa, o Plutão ligado ao nó de norte e também ligado aqui ao nó de sul. Não está aqui desenhado, mas ele está aqui. Isto quer dizer o quê? O Plutão é onde nós somos mais obsessivos, onde nós queremos ter o poder de alguma maneira. Seja exterior, e nós temos que aprender que o poder está no interior, seja de qualquer forma o Plutão é onde nós vamos estar ali a insistir, a insistir, a insistir, a insistir. É de facto uma energia kármica que nós vamos trabalhar, mas é também uma energia ancestral, que fala de, neste caso em aquário, de um grande coletivo e fala de facto de algo que nós temos mesmo que transformar. Há um pedido de mudança para que seja transformado apegos, obsessões, manipulações e emoções que já não servem para nada, a não ser para atormentar a alma. E há coisas, determinados tabus que vão ter que vir à tona e provavelmente gerar enormes escândalos e grandes revoltas, porque vai estar aqui em aquário e aquário é revolucionário, então pode haver de facto aqui ao nível coletivo grandes revoltas complicadas em que as pessoas vão tentar ter o poder de alguma maneira e haver aqui uma grande manipulação não só por parte das autoridades daquilo que nos vai ser transmitido através da tecnologia e dos ecrãs e etc., como as próprias pessoas vão tentar exercer o poder ou vão tentar exercer o poder de formas que podem ser muito agressivas e coisas que já estamos a ouvir, não é? Desde a pedofilia, que está muito ligada a esta entrada de Saturno em Peixes e muitas outras coisas vão surgir sobre vários assuntos, incluindo não só a sexualidade, que é um grande tema de Escorpião, como, volto a referir, a alimentação, o corpo físico, as finanças e qualquer sombra que esteja escondida, tabus, vai mexer com vícios, jogo, tudo e mais alguma coisa que possa ser, que possa corroer o máximo possível, vai vir à tona. E se ele vai mexer com o nódulo sul para nós libertarmos coisas e fazermos a aprendizagem, percebermos o que há no nódulo sul para nós aprendermos, para podermos evoluir e colocar no nódulo norte, ele vai estar também a fazer então a quadratura ao próprio nódulo norte. Então ele vai estar a fazer muita pressão e e nós vamos sentir esta tensão interna ou externa para colocarmos e avançarmos com esta transformação que nos está a ser pedida. Então, nós vamos sentir a um nível coletivo e a um nível individual que coisas dentro de nós vão começar aqui a brotar. Emoções que não sabíamos que estavam lá, mas que estão. Coisas muito negras que não gostamos dentro de nós vão saltar cá para fora, e se nós não quisermos ver não há problema, porque as outras pessoas vão nos mostrar de alguma maneira, porque nós vamos atrair situações que nos vão obrigar a ver partes de nós que têm que ser mesmo transmutadas e deitadas cá para fora para podermos libertá-las
mas antes disso, amá-las, que é o que nos pede a Vênus. Alguma questão até agora? Eu sei que, pronto, só está aqui presente a Teresa e a Lucinda. Não sei se têm alguma pergunta que queiram fazer relativamente ao que eu disse até este momento. Pronto. Ok. Então, relativamente a estas ligações, a estas energias, nem tudo é negativo. Como eu disse, nós vamos estar aqui com uma capacidade, vai-nos estar a ser dada uma ajuda para que nós trabalhemos então o nosso amor próprio e a nossa valorização pessoal. E é muito importante sairmos da zona de conforto para nos conseguirmos ver melhor e para conseguirmos perceber o que é que os outros nos estão a tentar ensinar e o que é que determinadas coisas nos estão a tentar ensinar. Sendo que vai tender a haver aqui uma fugazinha para nos ligarmos, quem está ligado à espiritualidade, para se conectar com a espiritualidade e poder às vezes tender a entrar em determinados sacrifícios, a achar que está a fazer o bem, em agir como um mártir, porque acha que assim está a fazer bem. No entanto, não se estava a dar valor a si próprio e é preciso estar atento. Bem como podemos cair na tentação de criar aqui uma espécie de caridade que não é caridade, que é dar ao outro, mas estar sempre à espera de receber qualquer coisa. E isto vai depois trazer mágoas à posterior. Bem como podemos achar que estamos ligados aos anjos e aos guias e a tudo mais, e que este é o meu caminho e eu confio, e acabarmos por não estar a fazer aquilo que está a ser pedido e aquilo que é o nosso trabalho. Então era muito importante que trabalhássemos as nossas raízes, que tivéssemos a maior conexão possível com o estar no planeta Terra, para termos a certeza de que os passos que estamos a dar são aqueles que estão sintonizados com o nosso propósito. Caso contrário, nós podemos de facto iludir-nos com muitas coisas à nossa volta, com muita energia que vai estar a ser espalhada à nossa volta de várias maneiras e podemos perder-nos no nosso caminho. É muito importante que haja aqui um certo trabalho de autoaperfeiçoamento face a algumas dificuldades que vamos poder ter. Claro, como eu digo, não é só coisas negativas, há coisas positivas e nós podemos receber pessoas mais intuitivas e não só, nós podemos perceber situações que parecem ser um déjà vu, podemos aproximar-nos de pessoas que temos a sensação que já conhecemos de algum sítio, porque o Plutão vai estar ligado ao Norte-Sul e também ao Norte-Norte, então ele pode nos trazer situações familiares, pessoas familiares, situações de facto kármicas ou de algum tipo de proximidade, e este kármico não tem que ser de todo negativo, mas pessoas ou situações que já parecem mesmo familiares, para que nos esteja a ser dada uma ajudinha extra, para ser mais fácil nós vermos determinadas coisas e para às vezes também nos sentirmos mais confortáveis, porque quando olhamos para alguém e achamos que já conhecemos de algum lado, de alguma forma isso parece que nos traz alguma paz, claro que se for no sentido positivo, não é? Então isto vai estar-nos a ser dado também aqui um apoio, porque o universo sabe o que faz, então embora haja aqui vários desafios, por outro lado vai estar a ser dado aqui algumas energias para nos ajudarem a ir para a frente com aquilo que nós vamos desenvolver. Então esta lua é mesmo um novo início que nos vai dar a capacidade de nós podermos dar uma continuidade a algumas experiências que já vivemos, situações mesmo do passado que já vivemos, vamos ter aqui a oportunidade de dar uma continuidade à experiência para podermos corrigi-la. Situações de grande
mais uma vez, possessão, manipulação e outras coisas, emoções muito fortes, desde raiva, ódios e coisas nada bonitas, nós podemos sentir com mais intensidade ao longo agora dos próximos tempos. No entanto, isso será apenas para nós podermos observar o que é que não está ainda, onde é que nós nos estamos a apoiar para tentarmos evitar ver o outro lado do caminho, porque nós às vezes agarramos-nos a determinadas coisas para acharmos para ficarmos na zona de conforto, porque agarrarmos o nosso poder interno e a nossa capacidade de agir e irmos a favor do nosso verdadeiro propósito de vida pode ser algo muito, muito assustador. Então muitas das vezes nós optamos por ficar na zona de conforto, mesmo que isso traga coisas bastante negativas mesmo no nosso interior, devido a uma falta de coragem interna, que é exatamente o que esta conjunção nos tem vindo a fazer trabalhar. Uma coragem interna e uma crença nas nossas capacidades, no eu, e na capacidade que eu tenho de agir, de criar e de ser nesta vida. Pronto, então, era isto. Gostava que vocês colocassem perguntas, mas compreendo que não possam colocar, para que eu pudesse explicar qualquer coisa a mais. Mas pronto. Não sei se têm alguma questão então que queiram ainda colocar. Ia Sim. só perguntar uma coisa. Ali o Júpiter, portanto, vai expandir tudo isto, certo? Sim, o Júpiter vai expandir toda esta ferida, toda esta falta de olhar para o eu, exatamente para que nós, os desejos e os nossos Esta desejos ferida mais... é o nosso... Esta ferida que está ali, o Kiran, não é? É a nossa ferida. Sim, Ok. é a ferida do eu, daquilo que é a minha capacidade de conquistar e de ser. Será que eu me estou a permitir ser e fazer aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto? Será que eu estou a ter coragem para avançar com determinadas coisas? Ou será que eu estou a ir muito naquilo que são os desejos do ego, numa vibração mais baixa, e não estou a avançar para o meu propósito de vida? Então, há uma necessidade de desenvolvermos aqui o que é que eu estou a fazer, o que é que eu venho a fazer e deixarmos para trás o medo de sermos e de fazermos determinadas coisas. E o Júpiter ele vai expandir a falta de coragem e vai expandir a falta de crença que nós temos em nós próprios. Sim. E este, por exemplo, aqui o Peixes, que está ali, os planetas todos, aqui é uma grande confusão, não é? Anda aqui uma grande confusão no céu, não é? Sim, aqui em Peixes nós temos o Saturno logo a entrar. Anda tudo muito tenso, não é? Sim, anda tudo bastante tenso, a energia está muito pesada, eu diria assim. Pois, Eu acho que é um bocado perceptível para todos, a energia exato. está pesada, está muito pesada. O Neptuno em Peixes, o Neptuno onde quer que ele esteja, o que ele quer é dissolver o que está ali de negativo, e para dissolver ele traz às vezes um nevoeiro e as coisas não se veem lá muito bem, e traz sofrimento e dor. O Saturno em Peixes, ele é quase que a imposição da verdade, não é a busca pela verdade nem a iluminação, é imposição. Tu tens que ver isto e vai-te doer a mil, mas tu vais ter que ver isto e vais ter que mudar isto. E por isso parece que está tudo tão pesado, porque estamos a ser mesmo pedido a olharmos para alguns karmas e algumas coisas que estão dentro de nós, que nos custa muito observar. E a própria autoridade, a nível político, vai mexer com muitas coisas, mas vai tentar iludir-nos muito, muito, muito. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar a desenvolver o eu,
quem é que eu sou, o que é que eu quero fazer da vida, para não nos deixarmos levar sobre muitas coisas que eles vão tentar iludir-nos e criar à nossa volta. Pois, já andam a iludir-nos. Já anda, já anda. E aqui o Plutão em Aquário, ele pode, a nível da autoridade de poder, pode trazer ainda mais umas coisinhas chatas para manipular as pessoas, para ter poder sobre as pessoas, muito ligado à questão tecnológica, por exemplo, mas não só. E aqui a guerra, ela ainda não vai terminar, na minha ótica, não vai terminar tão cedo. Olhando para este mapa, vai ser uma coisa ainda para durar e que nos vai trazer aqui, pode trazer aqui alguns grandes conflitos, grandes problemas. Obrigada por esta oportunidade. Nada, eu é que agradeço. Pronto. Pronto, é isso. Espero que muita gente ouça, que faz bem. Pois, olha, espero que sim. Eu sei que isto, lá está, foi assim muito brusco, muito rápido, de um momento para o outro, portanto já estava à espera que não houvesse assim muita adesão, porque as pessoas não podem. Mas conto que depois possam colocar perguntas, que eu vou disponibilizar a gravação, para poder depois responder a todas e desenvolver algum tema que não tenha ficado desenvolvido agora, neste momento. Pronto, olha, muito obrigada pela Obrigada, presença. Daniela. Muito obrigada. E com licença. Com Boa licença. tarde. Boa tarde. Com licença.